capítulo 5. Senhor, fala conosco, como o sacerdote Eli ensinou Samuel. Meu Deus, nós dizemos: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. O Senhor quer falar conosco hoje. Irmãos, eu tenho convicção absoluta que esta palavra vem de Deus. Então, prepare os teus ouvidos para ouvir. Fique o tempo inteiro em espírito de oração, em clamor. Peça que o Senhor fale contigo. Peça que o Senhor use a boca do pregador para falar, para desvendar os mistérios do coração e os mistérios dos acontecimentos. Fique em espírito, fique na presença do Senhor. Pai amado, fala conosco, porque nós temos sede de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Atos 5, versículo 11. Houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Louvado seja o Senhor. Deus eterno opera com poder nesta noite, em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Irmãos, em Atos capítulo 5 conta o episódio de Ananias e Safira. Houve um mover do Espírito Santo na igreja nascente, relatado em Atos capítulo 4, em que as pessoas vendiam seus bens para ofertar a Deus. Barnabé, levita natural de Chipre, que também era chamado de José das Consolações, que era um homem de bem, cheio de Espírito Santo e de fé, ele tinha uma propriedade, ele foi lá e vendeu. E em Atos 5 começa dizendo que Ananias e Safira também tinham uma propriedade, venderam, só que eles retiveram metade do preço. Por exemplo, venderam por 100, mas chegaram para os apóstolos e disseram que venderam por 50. Deram os 50 e guardaram os 50 para si. Não haveria problema nenhum se eles tivessem ofertado apenas a metade, se este tivesse sido o propósito. O problema foi a mentira. Eles quiseram passar-se por muito generosos, muito piedosos. Venderam a propriedade, deram tudo ao Senhor. Mentira, eles não estavam dando tudo. Então era esta falsa aparência, essa hipocrisia, esta meia verdade que estava maculando tanto. E chegou Ananias primeiro, trazendo o dinheiro aos pés dos apóstolos, e Pedro disse: Ananias, me diga, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? A propriedade não estava em teu poder, e vendendo-a não era tua. Por que intentaste no coração este negócio? E Ananias, ouvindo isto, morreu instantaneamente. Daí a pouco chegou Safira sem saber de nada, e também Pedro repetiu palavras semelhantes, e ela também veio a óbito na hora pela palavra de Deus. E eles foram mortos por causa de uma mentira, mentindo ao Espírito Santo. Hipocrisia, meia consagração. Falam assim, misericórdia. Mentiram. Irmãos, e por que o Senhor promoveu isto? Por que Deus fez isto? Porque o versículo 11 nos dá a resposta. Houve um grande temor em todos os que ouviram estas coisas. Repita comigo: os atos corretivos de Deus produzem temor.
Nós estamos na dispensação do Espírito Santo, época da graça, em que o nosso Deus aceita todos os pecadores. João 6,37, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Como Jesus narrou em Mateus 13, a parábola da rede que puxava toda a qualidade de peixes. Isso é semelhante ao reino dos céus, em que o Senhor quer todos os que creem, qualquer pessoa, pouco importa o passado. Fala para você, pouco importa o passado. Mas, irmãos, isso não significa que não deve ter temor diante de Deus. Irmãos, nós podemos nos alegrar na presença do Senhor, no louvor, nos cânticos. Nós podemos entoar este cântico com o nosso corpo, com manifestação corporal. Podemos, sem dúvida. Só que para isso, meu filho, é necessário ter um respaldo de consagração. Quer fazer bonito sem consagração, você vai levar uma. Fazem misericórdia. Ananias e Safira quiseram fazer cena e não tinha cacife para isso. Fazem misericórdia. Tem gente que para chocolate no louvor, tudo bem, mas para o jejum é só uma desgraça. Fazem misericórdia. Desgraça mesmo. Falta graça de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje, produzindo temor. Irmãos, o Senhor quer renovar em nossos corações o temor de Deus. Irmãos, uma preocupação o Senhor sempre coloca em meu coração. Somos uma igreja que crê na palavra de Deus em sua plenitude, que crê que, como diz em 2 Coríntios 3,18, onde há o Espírito do Senhor, há a liberdade. Estamos na liberdade do Senhor, cremos que não são necessárias aquelas imposições de usos e costumes, dentro de uma leitura sóbria da palavra de Deus. Cremos que pode ser um culto livre, um culto espontâneo. Não estamos de terno, não estamos com roupas formais, estamos assim, comuns, normais, informais diante do Senhor. Diga glória a Jesus. Mas isso não significa que não se deve ter temor de Deus. Irmãos, às vezes eu tenho receio disto, de passar uma impressão aos outros assim, que é possível assim ser feliz, alegre, saltitante, despreocupado, sem nada, e falar em línguas e profetizar. Não é bem assim, meu filho. Fala assim, não é bem assim. Quer falar em línguas e profetizar? Maravilha, vá jejuar e orar, meu filho, porque isso tem um peso muito grande de consagração diante do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso produziu temor. Onde há temor, Deus pode operar. Onde há temor, acaba a brincadeira. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios 13 diz, quando eu era menino, pensava, sentia, discorria como menino. Quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Deus não gosta de meninices, de infantilidades na obra do Senhor. É necessário ter temor de Deus. Onde há temor, acaba a jactância, a vanglória, a metidez. Crentes papudos fazem misericórdia. Meu madrão, tem gente que quer ter visão, quer ter sonho profético e não sei o que lá, nem lê a Bíblia todo dia. Você está se achando, né, meu filho? Fala assim, você está se achando, né? Quer ter sonho de Deus? Maravilha. Jejum, vai levantar de madrugada, meu filho? Que isso? Porque senão se torna um vaso muito esquisito. Tem umas coisas de Deus e umas coisas que não tem nada a ver. E daí, coitado do destinatário da tua mensagem, tem que ficar se espremendo para saber, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Não sei, o irmão que entregou, não põe minha mão no fogo, não. Mas em misericórdia, é necessário buscar ao Senhor. Falo assim, buscar ao Senhor. A morte de Ananias e Safira no Novo Testamento corresponde à morte de Acã no Velho Testamento, escrito em Josué capítulo 7.
Acã, aquele que pegou do interdito, daquilo que o Senhor tinha dito para não pôr a mão na destruição da cidade de Jericó. Ele também foi morto, como Ananias e Safira. Quer dizer, o mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus de hoje. A dispensação da graça não nos isenta de responsabilidades. Diga glória a Jesus. Estudei com os rapazes da casa, não há muito tempo, o episódio de Uzá, aquele que foi acompanhando a arca de Deus, que Davi estava tirando da casa de Abinadab para levar à cidade de Davi, só que Davi colocou a arca em cima de carro de bois, e Uzá estava ali acompanhando, e a arca pendia, ele foi pôr a mão para segurar a arca, e foi fulminado instantaneamente, 2 Samuel capítulo 6, fulminado instantaneamente. O lugar ficou chamado Pérez Uzá, que significa rotura em Uzá, quer dizer, brecha em Uzá. Aquele moço morreu porque tinha brecha. E qual que era a brecha? Pastor, mas ele só foi segurar a arca para não cair no chão. A brecha era que o livro de Levítico de Êxodo determina que a arca deve ser carregada nos ombros e não em cima de carro de bois. Isso significa o seguinte: a obra de Deus tem que ser feita segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, não segundo o teu jeito. Ninguém pode modernizar a obra de Deus. A obra de Deus é para ser nos ombros dos levitas, nos ombros dos servos de Deus. É impossível automatizar a obra de Deus. Impossível achar robô evangelista. Faz assim, viu? Diga glória a Jesus. Isso causa brecha, isso causa morte. Então, irmãos, a obra de Deus é coisa seríssima. Jeremias 48:10. Maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente, o que preserva a sua espada no sangue. Irmãos, esse episódio de Ananias e Safira é Deus querendo preservar a santidade de seu povo. O povo de Deus tem que ser especial, como diz em Tito 2, um reino sacerdotal e povo santo, como diz em Êxodo 19. Hebreus 5 diz que até Jesus aprendeu a obediência pelo que padeceu. Muitas vezes o Senhor coloca a mão de juízo em cima das nossas vidas para nos ensinar alguma coisa, para nos colocar nos trilhos. Diga glória a Jesus. Fala para assim, Jesus vai te pôr no caminho. Só que o caminho é estreito, meu filho. E se você é meio espaçoso, meio folgado, faz misericórdia. Jesus vai te pôr num caminho justo. Diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Hebreus 2 diz que Deus quis consagrar pelas aflições o príncipe de nossa salvação. Quer dizer, Jesus teve que padecer. 2 Timóteo 2 diz assim: aos servos de Deus não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura lhes dará Deus arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a se desprender dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então o servo de Deus tem que ser manso, tem que ser sofredor, como diz em Isaías 53, experimentado nos trabalhos. 2 Timóteo 2,3, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. E todo aquele que milita, não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Fala assim, você tem que ser soldado do exército de Deus. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Diga glória a Jesus. Deus quer retirar do meio do seu povo o pecado, a falsidade e a hipocrisia. Que era o problema de Ananias e Safira. Deus quer tirar a hipocrisia. Falam assim, Deus quer tirar a hipocrisia. Agora fale para você mesmo, olhando para a sua barriga. Deus quer tirar a hipocrisia. Diga glória a Jesus. Isaías 25:8, Deus tirará do rosto de todos os povos as máscaras com as quais andam se escondendo.
O Senhor quer sinceridade, transparência. Diga glória a Jesus. O Senhor quer um coração limpo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que fala verazmente, segundo o seu coração, pratica a verdade e anda na justiça. Salmo de número 15. Diga glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. O Senhor quer tirar de nós toda a falsidade e toda a hipocrisia, para a igreja florescer no poder do Senhor, para o Espírito Santo poder operar, para a igreja poder crescer. É necessário tirar tudo o que não está bem colocado. Irmãos, Deus não permitiu que a situação de Ananias e Safira permanecesse. Deus interveio soberanamente, porque 1 Timóteo 3 diz que a igreja tem que ser coluna e firmeza da verdade. Engrandecido seja o Senhor. Irmãos, o livro de Provérbios diz assim: o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Este texto tem aplicação comum em criação de filhos e tem aplicação também para a igreja. Quando a igreja deixa de disciplinar os filhos de Deus e deixa os filhos de Deus assim muito soltos, muito largados, isso vai trazer vergonha ao Evangelho de Jesus Cristo. Fala assim, misericórdia. Irmãos, o mais importante no caso de Ananias e Safira é que houve disciplina na igreja. Nós já falamos aqui várias vezes. Eu, por exemplo, falei que eu jamais teria coragem de disciplinar alguém na igreja ou de excluir alguém da comunhão, porque eu creio que nenhum homem tem autoridade para isto. Mas no caso de Ananias e Safira, houve disciplina. Deus não deixou o pecado na igreja. Só que não foi reunião de conselho, nem de presbíteros e diáconos. Foi a mão poderosa do Senhor de toda a terra. Só que a disciplina não foi suspender da comunhão e não deixar cantar no coral. Fala assim, misericórdia. A disciplina foi caixão mesmo. Fala assim, misericórdia. Na igreja tem que ter disciplina de Deus. Fala assim, de Deus. Tem pecado nessa igreja? Tem. Pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa. Eu não, meu filho. Tem quem faça. Fala assim, viu? E ele faz mesmo. Diga glória a Jesus. Fique brincando com o pecado para ver onde você vai parar. Pastor, tem casal de namorados na igreja que estão tendo relações sexuais antes do casamento. Eu estou falando por profecia, não é um exemplo aleatório não, viu? Eu sei disso. Aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Eu não sou detetive de motel. Querem fazer? Faça. Deus está vendo, Deus vai pôr a mão. Mesmo que case depois, vai colher frutos amargos disso que fez, porque acha que igreja é o quê? Diga glória a Jesus. Pecado tem, irmãos, casamento não conserta pecado. Apronta um monte antes de casar, depois casa, achando que está tudo bem. Não sei de onde você aprendeu isso. O que conserta pecado é jejum, oração, arrependimento e coração quebrantado. Diga glória a Jesus. Não vai ser nem presbítero, nem diácono, nem pastor que vai te disciplinar. É o próprio Deus. É o cabeça da igreja. Fala assim, misericórdia. Irmãos, esta é a igreja do Deus vivo. Por que você acha que está escrito no versículo 11, que lemos hoje assim tão despreocupadamente, né? Houve um grande temor, nossa. Fala assim, misericórdia. Não foi em vão este grande temor. Diga glória a Jesus. Irmãos, a operação de Deus na igreja é coisa séria. A revelação do Espírito Santo é coisa seríssima. A revelação de Pedro para Ananias matou-o. A palavra de Deus é a mesma palavra que produz vida, ela produz morte também.
Deuteronômio 32, 39, eu sou o Senhor, não há outro comigo, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu sano, e ninguém escapa da minha mão. Salmo 45, 7, eu, Senhor, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, Senhor, eu faço todas as coisas. Diga glória a Jesus. Deus é Deus. Fala assim, Deus é Deus. Engrandecido seja o Senhor. Irmãos, o temor deixou o povo unido. Diga glória a Jesus. Também, fala assim, também. Depois de um funeral, precisa tudo isso para haver união na igreja? Pergunta para você, precisa? Irmãos, aqui nesta igreja está tendo problema de fofoca, de confusão, de inveja, de diz-que-diz-que de uns com os outros. Precisa alguém morrer para se consertar? Ou podemos consertar hoje assim numa boa? Diga glória a Jesus. Não precisa uma morte produzir temor. A própria palavra de Deus pode produzir temor. O avisado vê o mal e se esconde, diz o livro de Provérbios. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Versículo 13, irmãos, isso aqui é muito profundo. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se à igreja. Lógico. Se alguém aprontava alguma, morria. Diga glória a Jesus. Irmãos, os de fora ficavam assim. Você quer ser crente? Vamos ver, né? Diga glória a Jesus. Ser crente é coisa séria, seríssima, de vida e morte. Fala em vida e morte. Diga glória a Jesus. Repita comigo, quando Deus opera na igreja, os pecadores temem de vir aqui. Quando Deus opera, há temor. Os pecadores devem vir sim, para buscar a Deus, não para se folgarem dentro da igreja. Diga glória a Jesus. Às vezes aparece alguém na casa de operação, sem querer muito com nada, com coisa alguma, só achando um lugar que, é de graça mesmo, vamos ficar ali. Você está brincando com coisa seríssima. Fala assim, seríssima. Se você não está levando isso aqui a sério, eu estou. E fala assim, eu também. Nós não estamos aqui brincando de igreja. Muito sério. Diga glória a Jesus. Irmãos, uma pessoa pode entrar numa igreja e sair de lá muito pior, mas muitíssimo pior. Porque fazer a obra de Deus relaxadamente traz maldição. Já citei o versículo. Diga glória a Jesus. Irmãos, estão produzindo temor. Irmãos, o temor é saudável. O temor nos deixa de pé. O temor nos deixa apreensivos. O temor nos deixa cuidadosos. O temor nos deixa cheio de zelo para com o Senhor. Repita comigo, onde há temor, não há hipocrisia. Imagine se alguém depois tentou fazer teatrinho de hipocrisia dentro da igreja, mas jamais. Diga glória a Jesus. Deve ter tido crente que já providenciou um plano funerário. Fala assim, misericórdia. Meu amado, temor. Irmãos, onde há temor, a igreja cresce, porque senão a igreja cresce torta. Repita comigo, Deus não deixa a igreja crescer torta. Irmãos, por que Deus operava tanto naquela época? Porque o povo estava diariamente na igreja. Quando diz ali no alpendre de Salomão, era um dos compartimentos do templo. O povo estava ali todos os dias. Irmãos, para ver o poder de Deus é necessário consagração. Buscar o Senhor todos os dias, estar em oração todos os dias, arranjar irmãos com quem orar todos os dias, mas não é oraçãozinha de 5 minutos não, meu amado, é gastar tempo em oração. Salmo 117, bendizei ao Senhor vós, todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor
todas as noites. Salmo 34:1, louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 27:5, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Diga glória a Jesus. Quando Paulo estava ali na cidade de Éfeso, diz em Atos 19, que ele estava ministrando a palavra do Senhor todos os dias, o versículo seguinte diz: Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Quer dizer, tem que gastar tempo na presença do Senhor, tem que estar na presença de Deus. Diga glória a Jesus. Repita comigo: a igreja tornou-se um lugar de cura. Irmãos, os doentes iam lá e saíam curados. Todos queriam ficar à sombra dos servos de Deus, porque a sombra de Pedro curava, porque havia poder, porque havia virtude. Irmãos, nós precisamos buscar o poder de Deus. Repita comigo: eu preciso buscar o poder de Deus. Meu amado, você não pode ser um crente sem graça, um crente murcho, aquele que fala não acontece coisa nenhuma. Meu amado, para falar a palavra de Deus para alguém tem que ter poder do Espírito Santo, senão isso não produz nada de coisíssima nenhuma. Diga glória a Jesus. Tem que ter unção, tem que ter autoridade, tem que ter paixão, isso tem que ser buscado do próprio Senhor. Salmo 45:1, o meu coração ferve com palavras boas. Tem gente que vai evangelizar o colega de serviço. Você já ouviu falar de Jesus? Faz misericórdia. Capaz que alguém se converte desse jeito. Tem que ser cheio do fervor e da paixão por Jesus. Marcos 12:30, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Irmão, o Senhor está falando conosco hoje, e essa palavra está mexendo conosco. Diga glória a Jesus. Tem que ter temor, tem que ter poder de Deus, tem que ter cura, tem que ter libertação. Mas para acontecer isso, repita comigo: a consagração tem que ser integral. Eles se consagravam mesmo. Ananias e Safira que quiseram se consagrar pela metade. Irmãos, crente pela metade vai inteiro para a perdição. Faz misericórdia. Tem que se consagrar inteiramente. Irmãos, porque somos uma igreja livre que não ficamos com implicância de moda, de uso e costume, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem gente que então quer ser um crente moderno, usa roupa sensual e tudo, e quer falar em línguas. Essas tuas línguas são do diabo, meu filho, porque Judas diz: os que são sensuais não têm o Espírito Santo. Põe umas roupas apertadas que falam em línguas, fecha a boca ou tira a calça. Não aqui, por favor. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Porque isso não é de Deus. Se portando de forma sensual, com roupa indecente, isso jamais vai ser de Deus. Diga glória a Jesus. Tá, se não somos antiquados para ficar com costumes arcaicos, mas é impossível ser crente moderno. Fala assim: impossível. Tem que ser um crente consagrado ao Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Diga glória a Deus. O juízo do povo de Deus começa nesta vida. 1 Coríntios 11:32. E quando somos julgados pelo próprio Deus, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, o juízo vem em forma de doença, e vem em forma de tribulação, vem em forma de enfraquecimento. 1 Coríntios 11, por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando a problemaiada começa na tua vida, vai buscar o Senhor. Diga glória a Jesus. Estamos pregando para todos hoje. Os ouvidos mais perto da minha boca são os meus mesmo. Diga glória a Jesus. Fala assim: viu? Vai buscar ao Senhor. Fala assim: busca a Deus. O Senhor está falando com você. Diga glória a Jesus.
Como pessoa com percepção auditiva aguda, você cochicha. Com um surdo, nem berrando adianta. E quando a pessoa está surda espiritualmente? Diz a palavra que em 1 Reis 19, Deus falou com Elias numa voz, um cicio muito suave. Mas no livro do Apocalipse diz que Deus está usando trombeta. Quer dizer que não é com todo mundo que Deus fala num cicio, porque tem gente que não adianta, que tem um terremoto para ele ouvir. Faz misericórdia. Se Deus está falando, você não ouve, então pronto, daí vem doença, vem tribulação, vem enfermidade, vem problema. Daí o desespera, acordou. Pergunta para você, acordou? Bom dia. Diga glória a Jesus. Por isso que diz em Efésios 5, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Diga glória a Jesus. Irmãos e crentes, a situação é terrível. O Senhor tem me falado muito ultimamente sobre Jonas. Falam assim, Jesus. Jonas, irmãos, por quê? Uma tempestade de arrebentar, ele estava dormindo no porão. Todo mundo desesperado, menos ele estava dormindo. Irmãos, o crente quando ele está desviado e quando ele está pecando, quando ele está querendo justificar os seus próprios caminhos, os seus próprios erros, as suas próprias ideias, ele dorme mesmo. Não está nem aí. Só que daí tem que jogar um distinto desse no meio do mar. Fala assim, misericórdia. O Senhor está falando conosco hoje, diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer temor, o Senhor quer poder de Deus. Irmãos, esta igreja já está na hora, já está passando da hora de ser uma igreja cheia do poder e da unção de Deus. Diga glória a Jesus. Tem que ter presbíteros ungidos, com o poder do Senhor, com sabedoria na palavra, com dons do Espírito Santo. Ai pastor. Diga glória a Jesus. É Deus falando, meu filho. Deus. Fala assim, Deus. E para os irmãos verem que não sou só eu, quem aqui quer que os presbíteros dessa igreja sejam cheios de poder e de unção de Deus? Viu? Não sou só eu. Fala assim, viu? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, uma consagração parcial enfraquece a igreja. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Quiseram entregar só metade. Você quer entregar para Jesus metade da sua vida, a outra metade você quer fazer o que você bem entende. Isso não dá certo, meu amado, e inclusive isso é seríssimo, porque você pode provocar a ira de Deus. Isso debilita a igreja, o Senhor não aceita. Lucas 14:33, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Abraão entregou até Isaque diante do Senhor, e só não consumou aquilo, porque no último instante veio o anjo e disse, Abraão, não faças tal. Muitas vezes o Senhor nos deixa ir até o último instante. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando há temor de Deus, quando o povo se consagra integralmente, o número de crentes cresce. Versículo 14, vamos ler juntos de novo. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Em João 15 diz que o Senhor poda os ramos que não dão frutos. Ananias e Safira, Jesus podou. Quem é jardineiro sabe disso? Que se uma árvore está muito cheia de galhos mortos, essa árvore não pode crescer porque ela está gastando muito da sua energia vital com ramos mortos. Tem que podar, tirar aqueles ramos mortos, para daí a planta voltar a crescer. Fala assim, Jesus, galhos secos na igreja, estão fazendo a igreja despender inutilmente a energia de vida da parte de Deus. Não é ninguém que vai cortar não, meu filho. João 15:1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Fala assim, é Deus. Na igreja não pode ter peso morto. Fala assim, Jesus. Dura esse discurso. Melhor ouvir o discurso do que ser cortado, né, meu filho? Diga glória a Jesus. Então dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.
Bendecido seja o Senhor. Irmãos, a sombra de Pedro curava, também depois de morrer gente. Irmãos, isso produziu temor em todos, até no Pedro. Porque diz que em toda alma havia temor, diz lá em Atos capítulo 2. Produziu temor também. Irmãos, quando vem temor do crente, fica crente, vai ficar uma beleza. Mas precisa chegar a tal ponto, o Senhor vai tocar na tua vida. Não vi nenhum, glória a Deus. O Senhor vai tocar na tua vida. Fala assim, Ele vai te tocar. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer nos mover. Irmãos, quando foi só morrer 2, que o resto ficou crente mesmo. Será que vai acontecer isso aqui? Diga glória a Jesus. Para não acontecer, acho melhor ouvirmos a palavra de Deus hoje, né? Hebreus 3, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os corações. Repita comigo, o dom de cura naquela igreja era intenso. É isso que precisa hoje, mas para ter este dom de forma intensa é necessário ter muita consagração, muito tempo gasto na presença do Senhor, leitura da palavra de Deus, jejum, oração, comunhão de uns para com os outros. Irmãos, o Senhor quer fazer coisas novas nesta igreja, o Senhor quer fazer coisas grandes, o Senhor quer mover as águas. Diga glória a Jesus. Mas então vamos começar, ouça a voz do Senhor, faça propósitos diante de Deus, de buscá-lo, não se perca nos assuntos da vida, não fique só pensando em ganhar dinheiro, que você vai acabar perdendo todo ele, porque é Ageu capítulo 1, o que ganha salário, ganha vapor num saco furado, porque as vossas casas estão estucadas, diz o Senhor, e a minha está entregue às moscas. Fala assim, misericórdia. Irmãos, dedicar-se à obra de Deus, ao querer de Deus, ao mover de Deus. Irmãos, eu estive lendo essa semana o último discurso de Jesus em vida aqui na terra, que começa no final de João capítulo 13 e vai até João capítulo 17. Em João 13 é Jesus lavando os pés dos apóstolos. João 13:35 é Jesus dizendo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Em João 14 Jesus começa, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Ele em João 14 Jesus faz a promessa do Espírito Santo. Em João 15 Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, está em mim, eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Em João 16 Jesus disse, chegará um momento em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E Jesus reprisa novamente a promessa do Espírito Santo. João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus em João 16 disse, a mulher quando está parada à luz, ela não sente alegria, mas tristeza, mas depois ela esquece daquela aflição por ter havido dado à luz um homem no mundo. Assim vós, no momento tendes tristeza, mas depois eu vos verei e vós vos alegrareis, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E Jesus completou o capítulo no versículo 33 dizendo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diga glória a Jesus. Em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, Jesus dizendo, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora, ó Pai, glorifica-me tu contigo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Eu dei a tua palavra a eles, e eles a receberam, e verdadeiramente creram que eu saí de ti, e volto para ti. Diga glória a Jesus. E Jesus continua um pouco mais à frente dizendo assim, estão no mundo, mas não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Pai Santo, aqueles que tu me deste, eu quero que sempre estejam comigo, para que vejam a glória que tu me deste.
Diga glória a Jesus. Irmãos, e nesses 4 capítulos de João, a frase mais repetida por Jesus, foi repetida 6 vezes, é: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus repetiu 6 vezes: se pedirdes, eu farei. O Senhor quer que nós venhamos a pedir ao Senhor. Deus quer que você peça dons a Deus, peça bênção espiritual, peça grande unção, peça que o Senhor quer dar, mas peça insistentemente. O Senhor quer que você peça. Fala assim: Jesus quer que você peça. Louvado seja da rádio canso da rádio conta rita harias, recanso da rádio conta lava suda harias, lava suda rádio conta rita harias. Senhor amado, faz obra na igreja nesta noite, faz obra no teu povo, meu Deus, move em nome de Jesus Cristo. Reba rádio conta lá harias, Senhor amado, em nome de Jesus, desperta-nos para esta busca preciosa, esta busca poderosa, meu Deus, como Jesus tanto enfatizou para pedirmos, e nós suplicamos: faz esta igreja crescer muitíssimo, que este salão fique pequeno, que este salão fique hiperlotado, gente. Meu Deus, traz muitos aqui. Santo, faz os crentes aqui crescerem cheios de unção, cheios de sabedoria, cheios de poder de Deus. Na rádio conta, meu Deus, faz a obra, Senhor. Faz a obra, meu Deus. Opera aqui, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Diga glória a Jesus. Aleluias. Fique de olhos fechados.